autoridades colombianas também falam é que existem presos que foram soltos de penitenciárias na Venezuela, existiriam guerrilheiros cubanos e também grupos paramilitares, que eles chamam de coletivos clandestinos, auxiliando as forças de Maduro. Nos telefones, registros dos momentos mais tensos de ontem. A voluntários venezuelanos. Ao desembarcar na capital colombiana, o presidente interino, autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, classificou como um crime sem precedentes o ato ordenado pelo ditador Nicolás Maduro de atear fogo nos caminhões com roupas, alimentos e remédios. Centenas de caixas foram recuperadas e estão armazenadas na Colômbia. Juan Guaidó está em Bogotá para participar amanhã de uma cúpula emergencial sobre a Venezuela. A reunião do Grupo de Lima, do qual o Brasil faz parte, terá também participação do vice-presidente dos Estados Unidos. Pelas redes sociais, Maduro voltou a acusar os países de usarem ajuda humanitária como desculpa para invadir a Venezuela e convocou a população para resistir nas ruas. Em meio ao impasse, a solidariedade une os dois países. Com chá gelado e sopa. Talvez a única refeição do dia. São voluntários colombianos ajudando como podem um grupo de 50 venezuelanos que não consegue voltar para casa. O principal ingrediente aqui é o amor, me conta Luísa, que dedicou o domingo aos vizinhos isolados pela decisão de Nicolás Maduro. Já Dona Carmen apela para a fé. É a nossa única arma, diz ela. A fé de Deus é a única arma que temos para poder passar. Nós adultos até aguentamos só com pão e água completa, mas enquanto as crianças, o que damos a eles quando dizem que estão com fome? Pergunta. Com toneladas de ajuda bem perto daqui, à espera de transporte para a Venezuela, é essa a pergunta que segue sem resposta desse lado da fronteira. E na Colômbia, do vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão. Boa noite, Janine. Situação bem mais tranquila de momento. Nós estamos ali atrás de mim, a 100 metros, território venezuelano. O vice-presidente da República Brasileira, Hamilton Mourão, chegou agora há pouco a Bogotá, capital aqui da Colômbia, acompanhado pelo chanceler brasileiro Ernesto Araújo. Os dois participam amanhã, logo cedo, de uma rodada de reuniões do Grupo de Lima, um grupo formado por 14 países que já aprovou sanções diplomáticas contra o regime do ditador Nicolás Maduro, sobretudo não reconhecendo mais Maduro como presidente da Venezuela, e sim o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Todas as opções estão sobre a mesa, disse hoje Juan Guaidó aqui da Colômbia. Entende-se por isso, inclusive, o pedido, uma solicitação de intervenção militar. Mas o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, orientou sua equipe envolvida no caso ao longo de todo o final de semana para que mantenha a calma e que também mantenha a tradição brasileira de busca pacífica do diálogo pela diplomacia para a volta da democracia e da liberdade aqui no país vizinho. Uma outra imagem que chamou muita atenção, e eu falo da mesma ponte em que foram registrados os distúrbios de ontem, com o fogo a 2 caminhões que estão logo ali em território venezuelano e quase 300 feridos, é uma imagem que você vai ver nesse vídeo a partir de agora. O homem que aparece de verde do outro lado da cancela, fazendo sinal aos seus colegas no fundo para que se afastem e não se aproximem, é um general venezuelano de 2 estrelas. Ele conversa com um policial da Polícia Nacional da Colômbia e diz que veio em missão de paz. Disse em rápidas palavras que Deus abençoe a Venezuela, que Deus abençoe a Colômbia, somos todos filhos de Bolívar, disse ele. Simão Bolívar, personagem histórico responsável pela libertação, pela independência dos países desta região. O que está subentendido nessa conversa é que na madrugada de hoje, novas deserções do Exército e da Marinha venezuelanas podem ocorrer, com militares passando para o lado de cá e recebendo inclusive asilo e todo o apoio do governo colombiano. O jornalismo da Record continua acompanhando tudo ao vivo daqui, inclusive as reuniões de amanhã do Grupo de Lima, lá na capital. Da fronteira da Colômbia com a Venezuela, Eduardo Ribeiro. A fronteira virou um barril de pólvora. A todo momento explode um confronto. Militares do exército venezuelano e da Guarda Nacional Bolivariana avançaram em direção ao Brasil para proteger um posto de observação perto da aduana.
Enquanto isso, imigrantes venezuelanos aguardavam no lado brasileiro. O clima voltou a ficar tenso aqui na fronteira entre Brasil e Venezuela. Os imigrantes venezuelanos voltaram a atacar um posto de observação do exército venezuelano. E agora, os militares colocaram aqui 2 tanques com jatos d'água e também que lançam bombas de gás lacrimogêneo aqui, exatamente na fronteira, apontados para o Brasil. Os imigrantes jogaram pedras e deram início ao confronto. Os imigrantes venezuelanos voltaram agora a jogar pedras na direção dos caminhões e do grupo do exército venezuelano, que continua ali de prontidão, montando uma barreira para impedir a passagem desses imigrantes até a aduana venezuelana. Os militares estão tirando agora os imigrantes venezuelanos dessa zona neutra entre o Brasil e a Venezuela. Esta venezuelana foi atingida por uma bomba de efeito moral. Me pegaron una bomba lacrimógena aquí. O conflito só terminou com a chegada de homens da Força Nacional de Segurança e da Polícia Federal. Em Santa Helena de Uairém, do lado venezuelano, um novo confronto deixou mais 3